Depois de definida uma orientação, processos sobre o mesmo assunto ou a mesma questão jurídica devem ser decididos da mesma forma, ainda que essas ações envolvam partes diferentes. E um dos catalisadores da medida é um incidente de resolução de demandas repetitivas, assunto do programa de hoje. Mas quais são os requisitos para que uma ação seja, de fato, admitida como repetitiva? E quais são as consequências? É o que a gente discute a partir de agora. Veja quem são os nossos convidados. Jorge Abu, advogado, professor, mestre e doutor em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Marcos Cavalcante, procurador do Distrito Federal, advogado, professor e mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu quero agradecer aos nossos convidados e vamos começar o nosso debate para a gente iniciar. Se é possível fazer uma estimativa do que tipo de situação pode ser submetida a esse tipo de incidente de resolução de demandas repetitivas. É uma honra estar aqui na TV Justiça falando sobre um tema que me é tão importante, um tema que eu tive a oportunidade de estudar durante meu mestrado na PUC de São Paulo. E o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele tem como um dos requisitos da admissibilidade, né, a restrição à análise de questões de direito. Então, respondendo à sua pergunta, não é possível ser submetida à análise, né, por meio do incidente, questões que envolvam matéria fática. Então, são questões, o que pode ser submetido através do IRDR, ou seja, a fixação de tese sobre uma determinada questão, ela deve envolver questão de direito, mas pode ser de direito material ou direito processual. O que não se admite no IRDR é a análise de questões fáticas. Então, por exemplo, uma questão que envolva um tributo, até questões de constitucionalidade de tributos, legalidades, aplicação de cláusulas contratuais, né, que envolvam consumidores que, em regra, ocasionam processos repetitivos, podem ser submetidas à análise essas questões podem ser submetidas à análise do IRDR e o tribunal, né, Tribunal de Justiça ou o TRF, fixando a tese sobre essas questões, essa tese será obrigatoriamente observada pelos juízos dos casos concretos que estão na primeira instância ou, em segunda instância, suspensa, aguardando o resultado final. E para tentar, então, sistematizar essa ideia de quem é que pode julgar um IRDR e quais são os requisitos para que isso aconteça na prática? Bom, o IRDR ele é pensado como um instrumento, um incidente de competência originária dos tribunais. Então, ele é pensado principalmente... Então, é um incidente. Ele é um incidente, tem uma natureza de incidente. Quer dizer, ele vai ser levado ao tribunal por uma provocação externa a uma... Exatamente, ele vai ser levado ao tribunal ou de ofício por algum órgão do judiciário, ou um juiz mandando um ofício para o tribunal, ou algum desembargador, verificando que aquela causa tem se repetido, né, para ele, ou alguma das partes, né, que seriam alguma das partes tradicionais de um daqueles processos repetitivos, ou ainda o Ministério Público e a Defensoria, desde que dentro da pertinência de legitimidade deles, né. E os requisitos, então, ele é principalmente um instrumento dos tribunais, né, TRFs e Tribunais de Justiça, principalmente. E qual que é os requisitos, assim, a grosso modo, seriam? Ter uma multiplicidade de causas, né? Um número efetivo de repetição de causas. Esse número não tem um critério objetivo na lei. Então, tem que se pensar, um número efetivo para justificar um IRDR em São Paulo, que tem talvez o estado com o maior número de causas, é proporcionalmente muito maior do que o que justificaria, por exemplo, a instauração num outro estado, como, por exemplo, o Amapá, que tem um número significativo de causas reduzido em relação a São Paulo. O segundo requisito é ter um risco para a isonomia e para a segurança jurídica, ou seja, essas causas repetitivas, necessariamente, elas precisam ter algumas decisões discrepantes. Se elas forem todas uniformes, não entendo que não justificaria o IRDR. Então, teria que ter essa discrepância decisória, ela pode ser tanto nos tribunais quanto na primeira instância. E o terceiro requisito, assim, bem a grosso modo, o tribunal, vamos dizer assim, a competência do tribunal ela tem que ter sido inaugurada. Ao tribunal, eu defendo isso, e creio que o Marcos também, né? A gente já pôde falar sobre isso. O tribunal ele não pode simplesmente avocar o IRDR se ainda não existe pelo menos uma causa pendente no tribunal. Essa é a leitura da lei. Essa causa pendente ela pode ser
uma ação originária, uma remessa necessária, mas na maior parte dos casos imagina que ela será algum recurso que já tenha levado pelo menos uma dessas causas repetitivas ao Tribunal de Justiça. Então, esse instituto ele não acontece no âmbito do primeiro grau de jurisdição? Não, na verdade, até complementando a resposta do Georges, há uma polêmica em relação a esse ponto específico. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Porque é o seguinte, o artigo 977 do Código fala que o requerimento de instauração do incidente será efetuado junto ao presidente do tribunal. Ponto. O CPC não diz que tribunal é esse. Então, alguns autores já escreveram isso, e eu já vi em palestras também, sustentam que o incidente pode ser, inclusive, instaurado no âmbito dos tribunais superiores. Embora a gente, lendo a sistemática, né, o tratamento que o CPC dá ao incidente, a gente observa que não era exatamente isso que o legislador pretendeu ali naquele momento. Né? Até porque os tribunais superiores têm instrumentos, né, de julgamentos de casos repetitivos, como recurso repetitivo, repercussão geral. Né? Então, os tribunais eles possuem instrumentos próprios, né, que talvez sejam mais adequados para a resolução desses casos repetitivos. Mas o que se questiona hoje é exatamente a competência desses tribunais para instaurar esse IRDR e julgar e fixar a tese. Mas, ainda complementando a pergunta do Georges, há uma outra polêmica. Se o IRDR ele precisa de uma causa pendente no tribunal. Porque se não houver uma causa pendente no tribunal, ele deixa de ser um incidente. E aí ele passa a ser um instrumento de competência originária. E aí seria inconstitucional, na nossa opinião, a gente escreveu sobre isso, por isso que eu falo que é a nossa opinião, porque daríamos competência originária a tribunal por lei ordinária, que é o CPC. E além desse argumento de constitucionalidade, o próprio artigo 978, parágrafo único, diz que o órgão competente para julgar um incidente, ele será o órgão competente para julgar a causa que deu origem ao incidente. Então, o CPC deixa claro que é necessária a existência de uma causa que dará origem à instauração do IRDR. E aí essa causa, como o Georges falou, pode ser um recurso, que eu acho que será, em regra, a causa que estará pendente, né? Não pode ser uma remessa necessária. E pode ser também uma causa de competência originária. Por exemplo, um mandado de segurança impetrado contra a autoridade que atrai a competência para o tribunal. Instituto novo, não é Totalmente verdade? novo. E uma coisa que eu ia perguntar é no que diz respeito ao fato de ser um instituto novo, isso já tem condições de termos uma ideia de se isso efetivamente já foi... existem assuntos que já foram submetidos, já foram resolvidos no âmbito deste incidente? Eu diria que a maior novidade em termos de instituto do Código, na minha opinião, é o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Porque vamos dizer assim, é o instrumento de maior ineditismo em relação ao Código anterior. Ele é muito diferente do incidente de uniformização de jurisprudência que a gente já tinha. Então, realmente, ele é a grande novidade. É a novidade trazida pelo Código para tentar enfrentar o fenômeno da litigiosidade repetitiva, né, no direito brasileiro. Para enfrentar causas consumeristas que se repetem, causas previdenciárias, tributárias, né? Não obstante, igual o Marcos deixou claro lá atrás, não há uma temática própria do IRDR. Ele é desde direito material processual, se não depender de dilação probatória, ele pode ser instaurado. E a consequência, uma vez decidido o IRDR, o que isso vai significar para aquele tema, para aquela tese? O IRDR ele tem duas consequências drásticas, imediatas. Uma para a admissibilidade dele e a outra para o julgamento. Em relação à admissibilidade, uma vez admitido, e a admissibilidade do IRDR ela não pode ser monocrática, o Código diz que ela tem que ser pelo órgão colegiado, regimentalmente instituído, né? Então, você faz o requerimento para a presidência, mas a presidência vai encaminhar para esse órgão que o regimento vai definir. Normalmente, tribunais pequenos colocam o próprio órgão especial, né? Mas não é obrigatório. Admitido o IRDR, há uma suspensão imediata, né, por força do artigo 313, salvo engano, do Código de Processo Civil, inciso 4º. Então, admitido o IRDR, suspendem-se todas as ações referentes àquela temática. E ficam aguardando ali. E ficam aguardando, e seja ação individual, seja uma ação coletiva. Essa suspensividade ela é feita atingindo o território correspondente à competência daquele tribunal estadual ou ao território, se for federal. Podendo haver uma suspensividade nacional, se aquela matéria for uma matéria que se repete no Brasil inteiro, você pode fazer um requerimento para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal, se a matéria for federal ou for constitucional, e aí, a depender do caso, o Supremo ou o STJ podem dar uma suspensividade nacional. Então, um IRDR instaurado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se for sobre uma temática repetitiva que engloba o Brasil inteiro,
né, ou grande parcela do Brasil, pode levar à suspensividade dos processos no Brasil todo. E essa já é uma primeira consequência importante, quer dizer, as pessoas podem, de alguma maneira, ter o seu processo, sua causa tramitando, e de repente ela fica em suspenso, quer dizer, não será dado andamento porque houve um IRDR aceito em alguma consequentemente, essa decisão certamente vai valer para todos esses casos que estiverem suspensos. Com efeito vinculante. O que impõe o cabimento desde uma reclamação para o juiz ou o órgão fracionário do tribunal que não leve em conta, não observe a decisão vinculante fixada, e desde eu colocaria em 3 consequências práticas. Uma é o cabimento de uma reclamação. A segunda é aquela ação que ainda não foi ajuizada, mas que seja ajuizada depois dessa decisão vinculante. Se ela for contrária à decisão vinculante, ela pode ter uma improcedência liminar do mérito, nos termos do artigo 332 do Código. E se essa ação ajuizada posteriormente ao IRDR, ela for, vamos dizer assim, estiver em conformidade com o que foi fixado no IRDR, ela pode ter uma tutela de evidência, né? Ela pode ter antecipação do mérito, vamos assim dizer de uma maneira mais simples, dada imediatamente, porque ela está de acordo com essa decisão vinculante. É semelhante às súmulas vinculantes? O IRDR não, ele é um pouco diferente. Na verdade, o que o CPC fez, não só com o IRDR, mas também com os recursos repetitivos, foi criar mecanismos de formação de provimentos vinculantes. Então, o CPC cria instrumentos em que, através do julgamento do mérito desses institutos, né, das questões submetidas através desses institutos aos tribunais, há uma fixação de tese, né, em que serão aplicados aos casos futuros, né, ajuizados posteriormente à fixação da tese, e aqueles suspensos. Através dessa formação de provimentos vinculantes, o juiz do caso concreto ele vai analisar se aquela tese se aplica àquele caso concreto, dando a oportunidade da parte se manifestar antes da aplicação, ou seja, a aplicação não é automática, até porque o artigo 926, lá, o parágrafo 1º, diz que o artigo 10 do CPC se aplica também à aplicação dos provimentos vinculantes, no caso concreto. Então, ampliando o contraditório, até para que a parte possa dizer que aquele provimento vinculante não se aplica, porque o caso dele é diferente. Então, há um provimento vinculante formado através desse instituto em que será aplicado ao caso concreto se realmente for o caso de se aplicar. Ou seja, as questões discutidas naquele processo sejam iguais àquelas que são que foram julgadas, fixadas através do IRDR. A súmula vinculante é um pouco diferente. A súmula vinculante, inclusive, há entendimentos doutrinários, salvo engano, o George pode complementar isso aí. Eu acho que ele já sustentou isso em artigos. Na verdade, o que há ali é um texto, basicamente um texto normativo, um texto legal, que ele é interpretado e ele se desconecta do caso concreto. Antes da gente ouvir o Jorge, acho que a gente vai suspender um pouco os nossos trabalhos, né? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar esse nosso debate. Até já! É possível vislumbrar alguma inconstitucionalidade na forma como o IRDR foi instituído no Brasil? E ainda nessa mesma linha, será que haveria outras fórmulas que poderiam ter sido criadas e que levariam à mesma solução, quer dizer, a resolução de questões idênticas ou muito próximas da mesma maneira, gerando, portanto, esse conforto para a sociedade de que o direito é previsível e de que não haverá, portanto, fragmentação, né, aquela chamada fragmentação do direito que ocorre quando juízes tomam decisões totalmente díspares em relação a casos exatamente idênticos? Haveria outras situações, outras fórmulas? Eu tenho um texto publicado na Revista de Processo com o Marcos Cavalcante que a gente aponta, na nossa opinião, algumas inconstitucionalidades, que é uma ideia de não são inconstitucionalidades para acabar com o Instituto, mas sim para tentar aplicá-lo conforme a Constituição, ou seja, extrair um potencial mais democrático possível e suavizar algumas inconstitucionalidades. Uma delas até de índole, eu sou um ponto de vista, eu sou constitucionalista à moda antiga, então o efeito vinculante sem previsão constitucional eu vejo como algo problemático. Então se trabalhou muito para fazer com que o Supremo Tribunal Federal do Brasil, reunido no seu plenário, depois de vários requisitos rígidos, pudesse proferir uma súmula vinculante sobre matéria constitucional. Então foi feita a emenda constitucional 45, discutida, etc.,
para colocar lá, porque até então tinha só o 102, parágrafo 2º, que falava são vinculantes às decisões de controle concentrado. E, de repente, o Código de Processo Civil ele cria, igual o Marcos falou no bloco anterior, vários provimentos vinculantes, e vários desses provimentos vinculantes eles não têm esse respaldo constitucional como tem a súmula vinculante, por exemplo. Então, esse já é um primeiro aspecto que a gente considera problemático. Quer dizer, só então para entender, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, ele inclui, né, ele tem dentro de si um tema de eficácia vinculante da decisão proferida pelo tribunal no primeiro caso que lá é admitido. Exatamente, ela é de observância obrigatória. E isso é equivalente a um efeito vinculante, na medida em que os juízes de primeira instância não podem se distanciar, do contrário, vai caber reclamação como ocorre com a súmula vinculante. Né? E quando tiver uma situação específica que realmente for diferente, aí, na verdade, não se aplicaria, então, a solução que foi encontrada no IRDR? Quando há uma divergência, no caso fático. Aí não seria a hipótese, então, de se resolver por meio da aplicação daquilo que foi decidido em IRDR. Seria isso? Sobre esse ponto específico, Gisele, a gente também escreveu o seguinte: quando se está falando de recurso extraordinário e especial repetitivo, que são regulamentados agora de uma maneira mais pormenorizada no Código atual, para RESP e RE repetitivo, que seria a mesma técnica muito parecida com o IRDR Tribunais Locais, RE e RESP repetitivo Tribunais Superiores. Tanto é que, se tiver um recurso especial extraordinário com regime repetitivo, aquela matéria, né, que foi afetada como repetitiva, não pode haver instauração de IRDR sobre aquele tema. Então, é uma questão de lógica. Se o Supremo ou o STJ, em algum momento, vão falar nacionalmente... Né? É questão de precedência. Exatamente. Vão falar nacionalmente sobre o que é, como vai ser o deslinde daquele tema, não faz sentido gastar tempo com IRDRs locais. E o Código, nessa parte de recurso especial extraordinário repetitivo, ele tem uma coisa chamada, vamos dizer assim, requerimentos de distinção. Diz claramente, olha, se o teu processo há alguma diferença, alguma particularidade pela qual ele foi erroneamente suspenso desde a admissibilidade. Sim. Logo, ele não deveria aguardar o julgamento do teu recurso especial extraordinário repetitivo, porque ele tem uma particularidade que força uma adesão diferente. Nós definimos que, por analogia, esse requerimento de distinção, obviamente, ele se aplica em relação ao IRDR. Então, se você tiver um recurso sobrestado de maneira equivocada, um recurso suspenso, você faz esse requerimento de distinção para o teu relator. Sim. Se estiver em primeiro grau, você faz esse requerimento de distinção para o juiz, né? E ele, acolhendo ou não, se for o relator, for uma adesão negativa, você ainda teria um agravo interno para poder reverter essa decisão. E se for para o juiz singular, você faria, né, um agravo de instrumento. Né? Então, é possível evitar confusões indevidas a partir de uma leitura sistemática. Exatamente, a partir de uma tentativa de generalizar. Mas, aqui, retomando um pouquinho, Gisele, só a questão das inconstitucionalidades. Haveria alguma outra grande inconstitucionalidade que a gente precisasse registrar? Bem, a gente aponta no nosso texto, também no meu livro, aponta algumas, mas no sentido do que o Jorge falou, né? Não no sentido de eliminar o IRDR como um instrumento para a formação de provimentos vinculantes para resolver essas demandas de massa, mas para que o Instituto seja utilizado da melhor maneira possível. E a gente aponta algumas, como, por exemplo, a falta de controle da representatividade daqueles que atuam no Instituto. Ou seja, a tese ela vai ser fixada tanto feito vinculante pró e contra. Ou seja, vai ser para favorecer e para prejudicar. E o que a gente tem, por exemplo, nas class actions norte-americanas é uma fase de certificação em que a parte representativa ela vai ser analisada, inclusive o seu advogado, ele também será analisado se ele tem competência, se ele tem condições de levar aquele caso para que essa decisão proferida naquelas ações possam vincular as partes, tanto para favorecer quanto para prejudicar. O que a gente tem aqui no IRDR, resumidamente falando, é a vinculação sem nenhum controle daqueles que estão atuando ali como partes representativas de toda aquela categoria que pode ser alcançada por aquela decisão, e a decisão irá alcançar todos eles, tanto para prejudicar quanto para favorecer. Agora, isso poderia ser implementado tanto pela via norte-americana, não é? Sim. De um teste de representatividade de quem for atuar, como também, eventualmente, alargando a legitimidade de participação no processo que estiver sendo julgado no primeiro momento, não é isso? Perfeito. A gente defende, inclusive... Quer dizer, não impede o Instituto em si. Há alternativas, inclusive, muito simples, né? Perfeito. A gente, inclusive, no nosso texto, a gente diz que essa possibilidade não depende de alteração legislativa. Isso aí, pode haver esse controle, pode haver uma participação, um controle, inclusive, do amicus curiae,
né? O artigo 138 do CPC diz que o amicus curiae terá sua representatividade adequada, apreciada pelo tribunal, ou pelo juízo, do caso concreto. Então, ampliar essa participação, controlar essa participação é muito importante para que essa decisão possa vincular, né, tanto para favorecer quanto para prejudicar, porque se não for assim, poderá haver uma decisão, e diferentemente dos precedentes norte-americanos, o provimento ele nasce como vinculante, já automaticamente. E se não houver esse controle, a gente corre o risco de uma decisão ser mal fundamentada, o contraditório ser pouco exercido ou não da melhor maneira exercida, e essa decisão vincular, né, em prejuízo a todos aqueles que estão litigando sobre aquela questão apreciada no IRDR. Agora, essa questão é muito importante, né? Porque isso mostra que o Instituto ele não pode ser só essa forma de desafogar o Poder Judiciário. Né? Ele tem que pensar a questão concreta, quer dizer, as dificuldades que o caso pode demandar em termos de julgamento. Né? Um outro caminho sem volta, que o Brasil agora tem investido cada vez mais, é um caminho muito importante para resolver isso, é institucionalizar e trabalhar bem a ideia da mediação. Mediação é algo que o Brasil urgentemente precisa conhecer nos mesmos padrões que experiências estrangeiras conheceram, e é algo imprescindível. E esse é o ponto nodal, André. A questão do IRDR, se a gente não fizer esse pensamento que está sendo trazido aqui, ele pode ser um instrumento mais de desafogo do que, digamos assim, de prestação de justiça. Porque, infelizmente, o judiciário, ele, da mesma forma como ele não tem condições de mapear aquela ação que potencialmente já é coletiva, ele também, quando ele já tem várias demandas individuais ajuizadas, ele não tem critério qualitativo, ele não consegue ter, né, formas de prestar conta e de dizer por que eu estou selecionando a causa A como paradigma e não a B. Então, não há nenhuma garantia que a causa selecionada foi a causa que melhor está, que as melhores teses estão tratadas de ambos os lados. E aí, para suavizar isso, a única saída que a gente batalha muito nisso, permitir de uma maneira, vamos dizer assim, ampla e restrita a participação de figuras com amicus curiae e outros entes para levar o argumento para o IRDR. Porque às vezes a causa está lá, você tem o setor produtivo e o consumidor. Vamos dar um exemplo. De repente, a questão do consumidor não está bem posta, mas a do setor produtivo está, ou vice-versa. Permitir que o amicus curiae e outras figuras de manifestação de terceiro possam equilibrar o debate jurídico para levar argumentos que não estão naquela causa originária. Porque, infelizmente, a sociedade civil brasileira ainda ela não tem o nível de organização que permitiria esse nivelamento como outros setores conseguem. Agora, eu não poderia deixar de perguntar aqui no programa se já existe algum IDR instaurado, se já foi julgado. Nós temos condições de trazer esses números aqui? Bem, nós estamos vivenciando hoje a fase de admissibilidade dos IRDRs. Né? O IRDR ele é um instituto novo que foi introduzido no novo CPC, que está a vigor aí há cerca de 1 ano apenas. Então, é um instituto que vem sendo instaurado nos tribunais e estamos vivenciando a fase de admissibilidade, a fase de suspensão dos processos. Existe já algum IRDR com mérito julgado? Sim, temos alguns, poucos, mas temos. Eu vou dar um exemplo que eu tive a oportunidade de atuar nesse caso como procurador de Estado. São vários processos que foram ajuizados na vara de execução fiscal aqui do Distrito Federal, em que havia uma decisão inicial, uma decisão interlocutória, em que a juíza da vara de execução fiscal ela declinava a competência sobre um determinado valor incluído na CDA. Ela dizia que ela não tinha competência para processar através do procedimento da execução fiscal, um determinado valor que era relacionado aos honorários. Ela dizia que isso era verba privada, que seria destacado aos procuradores, né, em razão dos honorários serem, a partir da lei e do novo CPC, que ratifica isso, de que essa parte seria dos procuradores. Então, ela diz que, como é verba de natureza privada, ela era incompetente para processar aquela parte e mandava retirar da CDA, excluía da CDA e dizia que era incompetente. Isso gerava o quê? Agravos de instrumento. Uma média de processos que eram ajuizados eram 3.500 processos por mês. Isso gerava 3.500 processos na primeira instância, 3.500 agravos de instrumento por mês. Isso foi iniciado a partir de 2016. Chegou em maio, nós tínhamos uma quantidade absurda de processos. Então, através de um agravo de instrumento sobre essa matéria, que discutia a competência da vara de execução fiscal para processar aquela demanda, foi instaurado um IRDR. Esse IRDR, ele, na admissibilidade, duas questões polêmicas. Não foi admitida a sustentação oral, então isso é importante,
porque alguns tribunais estão admitindo, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não admitiu, porque o CPC é omisso em relação à sustentação oral na fase de admissibilidade. O CPC ele permite a sustentação oral no julgamento do mérito, expressamente. Mas na admissibilidade, não. Alguns tribunais admitem, inclusive através do regimento interno. Eu acho que deveriam admitir, porque é um mecanismo que vai impactar vários processos. Então, seria interessante que houvesse essa possibilidade de sustentação oral. O processo foi julgado, foi admitido, mas também houve uma polêmica, porque, como o George falou, um dos requisitos da admissibilidade é o risco à isonomia e à segurança jurídica. A vara é única, a vara da execução fiscal aqui no Distrito Federal é única, ou seja, a decisão era única, não tinha divergência na primeira instância. Sim. O que havia era divergência na segunda instância através dos agravos de instrumentos nos processos de decisão liminares, nas tutelas provisórias de urgência concedidas nos agravos de instrumentos. Então, não havia julgamento de mérito dos agravos, mas foi admitido, foi fixada a tese em favor da tese fazendária e a juíza terá que processar, inclusive, com relação a esse valor, de forma obrigatória, sob pena de reclamação. Termina aqui mais este Reflexões. Obrigada aos nossos convidados e muito obrigada a você que nos acompanhou. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.